Olá, meus queridos e amados irmãos. Já venho eu aqui trazer uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Vou ler essa leiturinha aqui. Dentro dessa leitura trarei alguns pontos referentes a esta palavra. Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Ouça o que Deus quer falar ao seu coração, pois ao meu, através dessa palavra, Ele já falou. Espero em Jesus Cristo que Ele possa falar com você através dessa palavra, amém? A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortaleceis vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notória o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e muitos amados irmãos, nós vemos nessa mensagem aonde a palavra ela vem falar da armadura de Deus e do capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Que todos nós estejamos vigilantes, esteja revestido da palavra, dos conhecimentos a qual Deus tem enviado seu Filho para deixar aos nossos antepassados, e hoje esta palavra se renova através da minha pessoa falando para você. Eu quero dizer para você que como esta mensagem falou comigo em um momento tão difícil a qual eu tenho passado, mas mesmo assim o Senhor tem me fortalecido através da palavra.
Eu tenho me fortalecido dentro desta mensagem, com versículos, com capítulos, com leituras maravilhosas que traz conforto, que traz paz ao meu coração. E nessa mensagem nós vemos o que Paulo fala para os Efésios. Ele fala que os demais irmãos, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Como se fortalecer no Senhor nos dias tão difíceis a qual nós estamos vivendo, meus amados? Confiando que tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, essa não há de passar. Eu quero dizer para você que os dias estão cansativos. As coisas que nós via apenas em outros países, nós vemos hoje dentro do nosso país, chamado Brasil. Dentro da nossa cidade, no nosso bairro, nós vemos coisas que dói, que machucam o nosso coração. Mas mesmo assim, o que nós temos que fazer? Revestir na oração, perseverar na oração, entregar a Deus o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso jovem, a nossa juventude que estão sendo ceifadas, porque o Senhor mandou que nós fosse e anunciasse. O Senhor mandou os seus discípulos anunciar, Ele mandou nós também. Ele manda também a nós anunciar a vinda dEle, porque a vinda do Senhor está próxima. Você tem se preparado? Você está preparado? Como você se encontra para a vinda do Senhor? Vigie e ore, porque os dias se aproximam. Os dias do Senhor se aproximam. Eu quero dizer para você que nessa mensagem nós vamos ver Paulo dizendo: nos demais irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é Jesus Cristo, meus amados. É a palavra. A armadura de Deus é nós crermos em Jesus Cristo, que há de vir para levar a sua igreja. Ele há de vir para levar a sua igreja. Meus queridos, um ponto referente ao versículo 10 e 11. Olha o que fala. A armadura de Deus. O cristão está enganjado num conflito espiritual. Nós estamos em um conflito espiritual. A nossa guerra é grande contra o inimigo. Com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé. 2 Coríntios 10, capítulo 4. 1 Timóteo 18. Capítulo 18, versículo 19. E 6, 12. Que continua até o crente galga a vida do povo. A vitória do crente foi optada pelo próprio Cristo, mediante a sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potências e potestades malignas. Você vê que Jesus foi tentado, mas o que Jesus fazia? Ele orava sempre. Jesus orava 4 vezes. A noite é 12 horas. Você tem orado ao deitar? Você tem orado ao se levantar? Você tem orado pela madrugada, às 3 horas da manhã você tem orado? Talvez você não tenha orado. Quando Jesus
foi lá na primeira vigília, ele voltou e encontrou os seus discípulos dormindo. Ele voltou na segunda vigília, encontrou os discípulos dormindo. Ele voltou na terceira vigília e encontrou os discípulos dormindo. Daí então na quarta vigília ele disse: mas não podeis vós estáis vigilante, nem ao menos um pouco? Meus queridos, nós temos que estar vigilante. Nós temos que vigiar, nós temos que orar. No presente, o cristão está espernando numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo. Romanos 8:13. Contra os desejos corruptos dentro de si mesmo. Dentro de nós há muitos desejos da nossa carne. Nós temos que ter cuidado, nós temos que se cuidar. Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentação. São muitas as tentações. Mateus 13:22, Gálatas 1:4, Tiago 1:14-15, Jó 2:16 e etc. Contra Satanás e suas forças, o crente é conclamado a ser separado do presente sistema mundano. Quando nós escolhemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele já tinha nos aceitado, nós apenas fomos até Ele confirmar o nosso chamado. Porque o Senhor já tinha nos escolhido desde o ventre de nossas mães. O Senhor já tinha nos escolhido. Nós fomos só, quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos só confirmar o nosso chamado, a nossa escolha, que Ele nos escolheu. Mas para isso, meus amados, nós temos que ser vigilante, nós temos que buscar, nós temos que estar firme na presença do Senhor, orando sempre, falando do amor de Jesus, pregando a palavra para que o Espírito Santo venha trabalhar na vida daquela pessoa. Porque quando eu prego a palavra, quando eu levo a mensagem do Senhor até alguém, até a você que está aí do outro lado da telinha, eu não estou levando essa mensagem querendo a pulso que você venha para os caminhos do Senhor. Mas se você parar para ouvir essa mensagem, ou a mensagem de um outro irmão, de um pastor, de um pregador, ou de alguém que, como eu, por amor a Jesus Cristo, leva essa mensagem. Eu não sou pregador, eu não sou pastor, mas eu faço aquilo que o Senhor decide por toda parte e pregai o meu evangelho. Então eu anuncio essa palavra até você, para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida como o Espírito Santo trabalhou na minha, para que hoje eu estivesse aqui levando essa mensagem até você. Uma mensagem linda, Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Uma mensagem muito linda. Vem falar da armadura de Deus. E hoje eu sou grato ao meu Deus por tudo que Ele tem me feito. Eu sou grato ao meu Deus porque o Senhor me escolheu desde o ventre de minha mãe, e aqui estou eu. Ainda sou falha, ainda sou fraco, tenho minhas fraquezas, tenho minhas falhas, mas eu procuro me consertar todos os dias, para que o Senhor venha ter misericórdia de mim. Voltando aqui à mensagem. E as tentações e morrendo para Ele, para elas, e condenando abertamente os seus pecados. A milícia cristã deve guerrear contra todo o mal
não por seu próprio poder, mas com armas espirituais. A oração. A oração, quando você quer falar com Jesus, você ora. Quando você quiser ouvir Jesus falar com você, você venha para a palavra. Se você não tem a Bíblia na sua casa, baixe a Bíblia no seu telefone. E ouça essa mensagem, leia essa mensagem. E ouça Jesus falar com você. E ao Jesus falar com você, você ajoelhe. E se a palavra falou com você em algum versículo, você diga: Senhor, naquele versículo, no capítulo tal, o Senhor falou para comigo. E eis-me aqui, Senhor. Ajuda nas minhas fraquezas, ajuda nas minhas lutas, pois são grandes as minhas batalhas. Peça para que o Senhor os ajude, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é maravilhoso. Quantos clamaram a Jesus e Jesus o atendeu? Quantas pessoas clamaram pelos seus filhos, por eles mesmos? Quantos clamaram e Jesus o atendeu? Com nós não é diferente, basta só você clamar, elevar os seus olhos a Jesus, a sua mente a Jesus, e dizer: Pai, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados para que eu possa receber do Senhor as minhas bênçãos. Eu tenho feito muito isso. Pai, o Senhor tem visto as minhas fraquezas, mas o Senhor também conhece o meu coração. O Senhor sabe da bondade do meu coração, porque o Senhor me escolheu, o Senhor sabia, o Senhor sabe o quanto meu coração é bom. Eu possa ser falho, mas eu tenho um coração imenso, bondoso, amoroso. Mas talvez as minhas atitudes podem não agradar a todo mundo, mas Jesus conhece o meu e o seu coração. Talvez as suas atitudes não agradem a muita gente, mas Jesus lhe escolheu, você é o escolhido. Na sua guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2,3. Sofrer em prol do Evangelho. Mateus 5:10. Mateus 5, 10 a 12. Romanos 8, 17. 2 Coríntios 11, 23. 2 Timóteo 1, 8. Combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. 2 Timóteo 4, 7. Guerrear espiritualmente. 2 Coríntios 10, 3. Perseverar. 2 Coríntios 6, 18. Vencer. Romanos 8, 37, ser vitorioso. Ser vitorioso. 1 Coríntios 15, 57, triunfar. 2 Coríntios 2, 14, defender o Evangelho. Filipenses 1, 16, combater pela fé. Filipenses 1, 27, não se alarmar. Antes os que resistem. Filipenses 1, 28. Vestir toda a armadura de Deus. Filipenses 6, 11. Fica firme. 13, 14. Destruir as fortalezas de Satanás. 2 Coríntios 10, 4. Levar cativo todo pensamento. 2 Coríntios 10, 5. E fortalecer-se na guerra contra o mal. Hebreus 11, 34. Oh, aleluia, glória a Deus. Lá no versículo 12, a mensagem vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais do mal, da maldade nos lugares celestiais. Meus amados, a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz.
A palavra de Deus, ela vem nos ensinar, ela vem nos ensinando o quanto nós devemos ser vigilantes. Você vê em quantos capítulos, em quantos versículos teve essa mensagem aqui, referente ao versículo 11 do capítulo 6 de Filipenses, de Efésios. Daí então, meus amados, a palavra de Deus é essa, que ela vem para nos fortalecer, que ela vem para nos dar esperança. A palavra de Deus vem dizer que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivesse bom ânimo, que eu e você tenha bom ânimo, seja perseverante, seja paciente, seja como Jó. Quando Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó, o tudo de Jó era Deus. Fizeram uma armadilha para colocar Daniel na cova dos leões. O Senhor não impediu Daniel de ir para a cova dos leões. Jogaram Cedraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais do que o normal. O Senhor não os impediu de jogarem eles dentro da fornalha. Jogaram José na cova dos leões. Os irmãos de José, com ciúmes, com inveja, porque ele sonhava, ele teve revelações, sonhos revelantes, que revelava que ele ia ser o maior da casa do seu pai, mas os seus irmãos não o aceitavam. Ele era um escolhido de Deus para ser o maior da sua casa, para ajudar os seus irmãos, e eles não entendiam o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus era tão grande, mas o Senhor não impediu dos irmãos de José o maltratar, jogar na cisterna, não o impediu de vender para Potifar. Chegou lá, a mulher de Potifar fez a maior mentirada contra ele, para ele ir para a prisão, desvendar o sonho do padeiro Mo e do copeiro Mo. Daí então voltou o copeiro Mo à presença do rei. Daí o rei teve o sonho, de repentemente o rei teve aquele sonho, chamou os adivinhadores e nenhum adivinhou. O copeiro Mo disse: lá embaixo um preso, um prisioneiro que decifra sonhos. Daí então mandou chamar a José. José foi lá, disse: não, eu não decifro sonho, mas o meu Deus há de falar qual os teus sonhos. Daí então, meus amados, nós vemos esses grandes homens de Deus. O Senhor não os impediu, nenhum deles, nem José, de ir para dos irmãos jogar ele na cova, depois de ser vendido, depois de ir para a casa de Potifar, depois de ser lançado na prisão. O Senhor não impediu. O Senhor não impediu Cedraque, Mesaque e Abednego de ser lançado na fornalha de fogo, mas enviou o anjo. O Senhor não impediu a Daniel ser jogado na cova dos leões, para ser estraçalhado, os leões famintos. Mas o Senhor enviou o seu anjo, para que não fizesse mal nenhum contra Daniel. E quantas vezes você não saiu de sua casa e o inimigo armando cilada para você, e o anjo do Senhor foi lá e te defendeu, sem mesmo você saber? Quantas vezes eu e você não fomos defendidos pelos anjos do Senhor? Quantas vezes o Senhor não enviou anjos para nos proteger? Muitas das vezes, são muitas as vezes que o Senhor enviou anjo para te proteger, para me proteger, para nos proteger. Nesses exatos momentos tem anjos de redor de mim, porque o inimigo não queria que eu estivesse aqui trazendo essa mensagem até você. Mas os anjos do Senhor foram, lutaram, guerrearam para que eu estivesse aqui levando essa mensagenzinha até o seu coração. Versículo 12. Hostes espirituais da maldade. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos.
Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes. Quantas vezes nós somos atacados, né? Quantas vezes o crente é caluniado, mas não cabe a nós ir lá e tirar satisfação com ninguém. Cabe a nós servir verdadeiramente ao nosso Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o nosso Salvador, o nosso juiz, o nosso promotor, o nosso advogado. Eu não tenho que estar debatendo com ninguém a respeito de religiões ou do meu convívio religioso com o meu Jesus. Não. Eu tenho que levar essa mensagem, independente se você vai aceitar ou não. A minha obrigação é levar essa mensagem, mas o trabalhar na sua vida é do Espírito Santo. Que Ele faça obra na sua vida, como Ele fez na minha. E uma vasta multidão, Apocalipse 12, 4 a 7, altamente organizada em forma de império do mal, tendo categoria e ordem. Versículo 17. A espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a arma é a arma ofensiva do crente, para uso na guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis para subverter ou destruir a confiança do crente na palavra. A igreja precisa defender as escrituras inspiradas contra o argumento de que ela não é a palavra de Deus. Em todo o que ensinar, abandonar a posição e a atitude de Cristo e dos apóstolos para com a palavra de Deus, e destruir seu poder de convencer, corrigir, redimir, curar, expulsar demônios e vencer o mal, negar a sua fidelidade, a sua fidedignidade total em tudo quanto ela ensinar e entregar-nos a Satanás. Nós temos que lutar, meus amados. Nós vemos que o inimigo, ele luta, ele briga, mas os anjos do Senhor estão a nosso redor nos protegendo e nos livrando de todo o mal, porque o Senhor, ele fez uma promessa. Ele disse: não te deixarei, não te desampararei. O Senhor prometeu ao povo dele, o Senhor promete para mim, para você, que Ele não nos deixa e não nos desampara. Independentemente da sua situação, independentemente do que você está passando ou tem passado, ou vai passar, não temas, não se espante. Ontem eu ouvi uma mensagem onde falava do propósito do servo do Senhor. E a palavra, ela foi levada, foi trazida no livro de Sansão. A história de Sansão. O propósito de Deus na vida de Sansão. O EBD de ontem, a Escola Bíblica Dominical, falou da história de Sansão. E o professor nosso, usado por Deus, o professor Aleph, o grande homem de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou tão lindas palavras. Foram tantas palavras lindas a qual ele falou em referente à história de Sansão, que
Aquilo nos motiva a cada vez mais nós aprender e nós entender o propósito de Deus na vida do ser humano. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida, irmão, é muito lindo. É porque muitas das vezes nós não damos lugar a Deus para entender o tamanho do propósito dele nas nossas vidas. E o irmão Ali falando a palavra, eu me vendo ali, eu vendo o que eu passei, aquela mensagem serviu para mim, pelo que eu passei, 27 anos afundado no álcool, e de repentemente o Senhor me levar aonde dia de domingo, eu já amanheci o dia de ressaca, já ia beber novamente, e de repentemente o Senhor fazer com que naquele sábado eu tinha trabalhado a noite toda com os amigos tirando mel de abelha, e no domingo dormi só um soninho das 5 da manhã às 8 e pouquinho, e me levantei, o Senhor me despertou para mim ir para a casa dele para ouvir aquela mensagem. Isso é muito lindo, meus amados. É muito lindo o agir de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes dia de domingo, naquele momento eu estava bêbado ou de ressaca, e ontem pela manhã eu me vi na presença do Senhor. Eu me vi o Senhor através do professor Aleph, do servo de Deus, falando diretamente comigo. Aquela palavra foi para mim, aonde eu clamei, como Sansão clamou: Senhor, dá-me força só mais essa vez. Quando naquele dia eu me senti na cova como Daniel, como José, como Sedraque, Mesaque e Abednego, eu me senti naquele dia, e o Senhor estendeu a mão, eu disse: Senhor, me socorre. E o Senhor foi lá e me socorreu. Eu ainda sou muito falho, eu preciso melhorar muito. Eu preciso me corrigir mais, para que o Senhor venha me abençoar mais e mais. Para que eu venha trazer mais essa mensagem. Meus amados, e aquela palavra, ela foi falando, e eu recebendo, e o Senhor falando comigo. E glorificado seja Deus na minha vida, na sua vida, e na vida daquele professor, daqueles irmãos que estavam ali, ouvindo, do nosso pastor, que estava presente. Ele reforçou as palavras do professor Aleph. Ele falou do amor de Deus para com a humanidade. Aquela palavra veio para restaurar, para me fortalecer, para que eu possa cada vez mais estar na presença do meu Deus, mesmo mediante as situações. Como ele próprio disse: não te deixarei, não te desampararei. Ele não me deixa, ele não te deixa nunca. Ele diz: vem a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Números 23, 19, a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus amados, a palavra de Deus, ela é muito linda. Daí então, meus amados, querendo dizer o quanto Deus é maravilhoso, aqui no versículo 2, no capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 10, olha o que diz: porque, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Meus amados, tem que se dobrar. Tem que se dobrar mediante esta palavra. Tem que se dobrar mediante essa palavra, porque o Senhor disse: todos têm que se dobrar. Eu me dobrei, eu me entreguei para Jesus no momento que as minhas atitudes, as minhas irresponsabilidades me levaram à cova dos leões. Daniel foi para a cova sem merecer, mas eu fui para a cova dos leões porque naquele momento eu andava desobediente com o meu Deus. Eu vivi 27 anos no álcool, desobedecendo ao meu Deus. Eu não era crente, mas eu frequentava a igreja, porque eu não tinha força. Eu ia para a igreja, mas eu não tinha força de permanecer. Eu ouvia, eu era ouvinte da palavra. Eu não era crente, mas eu era ouvinte da palavra de Deus. Sempre que eu estava necessitado
demais da palavra. Eu só ia quando eu estava verdadeiramente exausto, quando o meu organismo já não aguentava mais nada, aí eu ia para a casa do Senhor. Quantas vezes eu fui para a casa do Senhor embriagado, tinha bebido e de repentemente algo me levava para a casa do Senhor para ouvir a palavra. E eu levantava a mão e eu no outro dia eu não permanecia. Voltava a tomar álcool novamente. Meus amados, isso é dolorido. Versículo 18, olha o que diz a mensagem. Orando no Espírito. A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração. Ore sempre, sempre que você estiver caluniado, sempre que estiver angustiado, sempre que estiver sentindo depressão, sempre que estiver preocupado com alguma coisa, ore e diga: Senhor meu Deus, neste momento eu elevo os meus pensamentos a Ti, eu levanto a minha voz até o Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia de mim e repreender toda essa ansiedade, toda essa dor, toda essa angústia, todo esse sofrimento, tudo aquilo que tem me perturbado, tudo aquilo que tem me colocado para baixo, Senhor. Me coloca de pé na Tua presença, Senhor, para que eu venha Te servir, para que eu venha falar do Teu amor para as pessoas, para que eu venha contar o meu testemunho diante das pessoas e dizer que a minha oração ao Senhor, o Senhor ouviu e me fortaleceu. É muito bom, meus amados, quando nós falamos com Jesus e de repentemente nós sentimos aquela alegria que Ele ouviu as nossas orações, que Ele responde. É muito bom, meus amados. E é oração no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas a parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente sobre todas as formas de oração em todas as situações e render-se ao inimigo e deixar de lutar. Nunca deixe de lutar. Não se renda ao inimigo. Não se renda às potestades. Não se renda a essa dificuldade a qual você está passando. Não se renda a essa enfermidade, a essa dor, a essa angústia. Não se renda. Seja perseverante. Ore sempre. E o mais, irmão. Portanto, no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo isto, firme-se. Revista, meus amados, de oração, de poder, na presença do nosso Deus. Se você quer ouvir o Senhor falar com você, vá para a palavra. Se você quer falar com o Senhor, ore. Fique com essa mensagenzinha e que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Efésios 6, versículo do 10 ao 20. A armadura de Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, Deus da glória, Deus santo e Deus amado, na Tua presença, meu Pai, eu me encontro.
Me apresento diante de Ti, apresento todo aquele que for ouvir essa mensagem até o final. Que o Senhor abençoe e proteja em nome de Jesus. Pai amado, abençoa a vida daqueles que se encontram presos, Pai. Dê oportunidade àqueles que se encontram nos presídios, meu Pai. Dê mais uma oportunidade em nome de Jesus àqueles que estão arrependidos, meu Pai. Para que volte ao meio da sociedade e que a sociedade o aceite novamente, para que aquelas pessoas recomecem. Pai querido, chega na vida daqueles que se encontram depressivos, daqueles que se encontram enfermos por esse vírus que está no mundo. Pai querido, abençoa aqueles pais, aquelas mães que oram pelos seus filhos, aqueles filhos que oram pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelo alguém do seu bairro, da sua rua, da sua casa. Orando sempre, orando forte, intercedendo pela vida dos outros, para que os outros intercedam pelas nossas. Eu estou aqui, mas quantas pessoas têm orando pela minha vida? Muitos. Abençoa, Pai, o Brasil, o mundo, abençoa todo o universo a qual o Senhor criou. Abençoa, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.